Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem. Eu fiz uma pergunta lá no nosso grupo do WhatsApp, que inclusive você está convidadíssimo a entrar, é o link aqui na descrição, e eu perguntei qual resultado vocês gostariam de ver. E aí eu coloquei Vale e Suzano, e Vale acabou ganhando, então por isso eu vou trazer aqui para vocês. Com certeza vocês já devem ter visto algumas notícias ou coisas assim do gênero, só que eu quero ir um pouco além. Eu vou, claro, trabalhar aqui os resultados, nós vamos olhar item por item, porque existem muitas coisas importantes aqui, e no final eu ainda vou fazer algumas projeções de dividendos, considerando alguns cenários que nós temos ainda para 2024, e aí, claro, a gente consegue também mais ou menos projetar isso para os próximos anos, tá bom? Então vamos começar aqui. Eu grifei algumas coisas, tá? Como vocês vão poder ver. Ele já começa a mensagem da administração falando um pouco de segurança e excelência operacional, que são elementos inegociáveis. Muito porque eles estão aqui para, em breve, fechar um acordo definitivo que vai beneficiar todas as pessoas e o impacto aqui na sociedade por conta da tragédia de Mariana, tá bom? Bem, passada essa parte inicial, né, que eles falam muito aqui sobre segurança e outras tantas coisas, vamos falar de alguns indicadores operacionais. Vamos lá. Eles começam falando que em minério de ferro eles vão acelerar a oferta de produto com alta qualidade, e aí ele fala que nos metais básicos ou nos metais de transição energética, eles vão continuar a crescer no cobre. Sabe qual que é mais interessante? Nós temos, alguns tantos metais. No entanto, a Vale ela fica muito preocupada com o níquel e com o cobre. O níquel ele não tem um valor tão alto assim, já o cobre ele é negociado a valores ali de 18 mil a tonelada. Então é um valor bastante significativo, claro, não é um metal em tanta abundância assim, entretanto a Vale está conseguindo trazer um pouco de resultados com isso. E aí eles continuam, que no trimestre eles tiveram uma produção de minério de ferro que atingiu o seu nível mais elevado nos últimos 5 anos. E neste ponto eu tenho que ser muito claro com vocês. Eles têm um projeto em Carajás, que é o S11D, e esse grande projeto que eles têm lá, além de ser um dos melhores minérios que nós temos de qualidade, e você vê ali que ele tem um nível de pureza muito mais alto do que quase todos os outros competidores, que inclusive ele consegue ganhar um prêmio no minério de ferro por conta disso, a mina S11D, ela está muito rápida em termos de evolução. Tem alguns colegas aqui no nosso grupo do WhatsApp que, direto ou indiretamente, tem alguma ligação. E toda vez eles comentam o seguinte: André, existia num processo o seguinte, você retira ali o minério da própria mina, alguns caminhões gigantescos, eles colocam isso numa esteira, essa esteira ela leva até onde estão ali os trens que vão colocar essa carga ali dentro para então chegar no determinado porto, que eles colocam aqui o sistema norte, para que então consiga levar isso muitas das vezes ali para a China. O que acontece? Uma única esteira, se ela quebra, se dá algum problema, se precisa fazer manutenção, se qualquer coisa acontece, trava a produção. Sabe o que eles fizeram? Eles construíram uma esteira literalmente do lado, que vai, vamos imaginar, dobrar o transporte, né? Ele vai dobrar a quantidade transportada, porque imagina, você coloca lá 3 caminhões, um seguido do outro. Você tem que esperar um descarregar ali em cima, aí depois vem o outro, coloca ali em cima, despeja mais uma vez, aí vem o outro, despeja. Se você tiver 2 esteiras, você já consegue com 2 caminhões embicar ali, colocar o minério, mandar a bronca, e isso acelera muito a produção. Você gasta menos tempo, você gasta em grande parte também até por conta da eficiência operacional, até menos combustível, até menos energia, e isso é fundamental. Então essa é uma grande mina, um grande projeto que eles têm ali dentro da Vale. Além disso, na divisão de metais básicos, a produção de cobre e níquel também apresentou um sólido progresso, marcando aqui melhorias operacionais no Canadá. Interessante, porque eles têm uma boa parte também desses minérios lá fora, até porque houve uma joint venture e você fez ali vamos dizer assim, uma ligação entre 2 empresas para que elas conseguissem explorar, quase que de forma segregada, a Vale, os metais de transição energética. Então a Vale ela consegue ficar fixa ali na parte que mais interessa para ela, que é realmente o minério de ferro, mas também ter uma vinculação através de outras empresas, coligando-se com outras empresas, para os metais de transição energética, tá? Aqui eu vou trabalhar com vocês alguns indicadores financeiros. Eu quero, de antemão, falar para vocês que estamos falando de resultados em dólar.
Eu já vou antecipar uma coisinha aqui para vocês, porque isso é importante, porque depois nós vamos fazer algumas contas, tá? O dólar médio que a Vale teve nesse período foi de 5 dólares e 54 centavos, tá? Então, houve momentos um pouco mais para cima, outro mais para baixo, mas nós vamos olhar isso com muita calma daqui a pouco, quando eu fizer algumas projeções de dividendos, tá? De início, o que eu quero trazer aqui para vocês, né? Que, no geral, a receita líquida com vendas, ela sim, teve uma queda quando você olha ano contra ano. Mas por que disso, né? Bem, parece que é meio óbvio eu te dizer que a Vale ela tem a sua receita majoritariamente de minério de ferro. Mas por que isso é importante de eu trazer para vocês? E aí, eu vou trazer vocês aqui para este gráfico para mostrar uma coisa muito simples. Opa, anúncio, mas vamos tirar aqui para a gente mostrar o que é necessário. Ó, o resultado que a gente tem que apurar da Vale é basicamente pegar o quanto que ela vendeu de minério, o preço do minério e retirar os custos para então a gente ter uma receita líquida. O que você precisa ver? Você precisa ver o nível, o valor do minério de ferro na época que estamos falando aqui de julho a setembro de 2024 e de julho a setembro de 2023. Olha só a diferença. Aqui atrás você estava negociando nas mínimas em mais ou menos uns 100 dólares, mais ou menos. E você chegou aqui a aproximadamente 112, muito próximo ao que a Vale conseguiu segurar em boa parte aqui do trimestre. Entretanto, do meio do trimestre para frente, você pode perceber que ela começou a negociar nesta faixa aqui, abaixo dos seus 100 dólares, chegando ali, algumas vezes até bater 95. Isso impacta um pouco o resultado? Impacta, ainda mais que você tem essa vela aqui extremamente grande de queda, tá bom? Então, olha só, saiu ali dos seus 100 dólares e em 2 dias despencou ali para menos de 95, quase batendo aqui seus 93 dólares a tonelada. Então, isso impacta demais os resultados da Vale. Nesse ponto, então, já está explicado o porquê que a receita líquida caiu. O que eu achei interessante? Eu achei interessante que, apesar de tudo, os custos e despesas totais, considerando aqui muitas vezes falando de custos fixos, tá? Então, custos fixos, eu achei interessante que eles conseguiram manter isso com um pequeno aumento de ano para ano, apenas em 5%. Por que isso é legal, né? Porque, de uma certa maneira, mostra que ela está conseguindo fazer uma boa gestão de capital, uma boa gestão de pessoal, uma boa gestão de energia, de gasolina, de diesel e todas essas outras coisas. O que mostra, no final das contas, uma capacidade muito boa da Vale trazer e gerar valor ao longo do tempo, tá? Mas nem tudo são flores. Eu gosto muito de olhar, porque para mim é um indicador extremamente importante, o fluxo de caixa livre. O que é o fluxo de caixa livre em termos, vamos dizer assim, grosseiros falando? Eu teria que pegar o fluxo de caixa operacional, que seria mais ou menos ali o EBITDA, e aí eu tenho que fazer algumas reduções. Eu tenho que tirar, por exemplo, o CAPEX, tá bom? E eu tenho que tirar o OPEX. Por que eu tenho que tirar essas coisas? Porque, em grandes termos aqui, eu chegaria a um valor que significaria, olha, quanto que a empresa gerou aqui de dinheiro que entrou no bolso dela e quanto que ela tirou de investimentos e manutenção. O que sobrar disso daqui é um dinheiro que ela pode destinar, por exemplo, para os seus investidores, para os seus acionistas, que têm ali uma participação, e claro, eu estou falando aqui, no final das contas, de dividendos. Neste tempo, portanto, eu mostro para vocês que um resultado aqui de 179 milhões de dólares, entretanto, lá em 2023, eu tive 1,1 bilhão de dólares de fluxo de caixa livre, ou seja, estamos falando aqui de uma redução de 84%. Quando olhamos numa janela um pouco maior, houve até um momento uma queda de 52% no seu fluxo de caixa livre, mas claro, mais uma vez eu preciso trazer vocês para esse gráfico. Por que é muito importante você entender este gráfico aqui? Porque, ó, quando eu vou colocar a média aqui, talvez de 2023, olha só isso. Ela ficou rodando mais ou menos nessa faixa, dos seus 115 até mais ou menos uns 120 dólares. Já de 2024, eu fiquei muito mais nessa banda aqui inferior, de 112 a 105. E essa diferença aqui de commodity, na verdade, variação geral de commodity, afeta muito na geração de caixa, no lucro, na receita e tudo mais, como eu já tenho mostrado aqui para vocês, tá bom? Outras coisas que valem a pena a gente enxergar, tá bom? Porque tem destaques muito importantes aqui para a gente passar os olhos. Eles mostram aqui que o preço realizado dos finos de minério foi de 90 dólares e 60 centavos por tonelada,
tiveram aqui algumas reduções, tudo mais. O que eu quero mostrar no final para vocês é que eles tiveram maiores volumes e menor custo unitário por pelota. Por quê? Porque entra um ponto extremamente fundamental, que é o custo caixa. O que é o custo caixa? É o custo que a Vale tem para ela retirar o minério, para ela conseguir extrair, para ela conseguir transportar e para que então ela consiga vender. E eles chegaram a um valor de $20,06, sendo que em setembro eles já mostraram para a gente que eles chegaram a $18,20, indicando um positivo desempenho para o quarto trimestre. O que significa isso? E aí eu vou trazer vocês aqui para o quadro para a gente desenhar. Eu gosto muito de mostrar isso daqui para vocês porque é fundamental. Eu vou colocar o que eles chamam de custo caixa aqui em vermelho, tá? E aí essa linha aqui em cima eu vou colocar como se fosse lucro, tá? Se eu tiver um custo caixa que está aqui na casa dos seus $20, e eu, por exemplo, consigo, como a Vale falou aqui pra gente, vender o minério de ferro ali a 90, você concorda comigo que esses 70 aqui, eles são lucro? Maravilha, você concorda comigo? Vamos imaginar agora que ela reduziu para 18. Você, mais uma vez, vai concordar comigo que se o minério se mantiver igual nesses 18 aqui, e também a 90, você vai estar com um custo um pouquinho aqui para baixo, né? Até porque você vai estar com um custo na casa de 18, e você não vai ter mais agora 70 de lucro. Na verdade, agora você vai ter 72. E aí, claro, se você mantiver a 18 e eventualmente o minério bater, por exemplo, lá os seus 118, só para facilitar a conta aqui para mim, eu vou ter um lucro aqui de $100 por cada tonelada que eu vender. Portanto, é fundamental você sempre acompanhar o custo caixa da empresa e também, claro, acompanhar a variação normal que você tem da commodity. Isso é muito importante. E aí, claro, a empresa ela trouxe também informações importantes a respeito de atingir o limite inferior do guidance do custo caixa, excluindo as compras de terceiro, ficando aqui entre $21,50 a $23. E eles já estão perto aqui de 18, ou seja, eles vão conseguir ficar no limite inferior do guidance, o que nesse caso é muito bom, e mostra para nós uma resiliência muito grande nesse tipo de empresa, porque algumas pessoas, e eu me incluo nessas pessoas, ficam um pouco receosa de investir em Vale, Semin ou alguma outra relacionada à extração de minério, porque você tem a China dependência desse tipo de empresa, ou seja, você extrai minério, você coloca no barco e você depende que a China consiga absorver essa demanda. Aqui também, alguma parte ali vem do Canadá e você tem alguns outros tantos lugares que extraem minério e jogam para a China. Então, se eles não tiverem uma política forte ali dentro de siderurgia, se eles não tiverem incentivos na construção civil, se eles não tiverem algumas outras coisas importantes para que eles tenham a necessidade de produzir alguma coisa com minério de ferro, a Vale, Semin, todas as outras podem ser prejudicadas. E esse é o meu medo. Entretanto, mostrando aqui que a Vale tem um custo muito baixo e que ainda que a commodity caia muito e a demanda também caia muito, ela está muito bem resguardada, tá bom? Vamos dar continuidade, porque tem muita coisa ainda pela frente. E aqui eu tenho as provisões relacionadas a Samarco, que elas foram revisadas para 4,7 bi, um aumento de R$1 bilhão, tá bom? Refletindo aqui a questão do rompimento da barragem de Samarco, isso daqui é importante para a gente sempre ficar de olho, tá bom? Outras coisas que são importantes. O guidance da produção de minério de ferro da Vale está aqui entre 340 e 360 milhões de toneladas para 2026. Por quê? Porque nós vamos enxergar ainda o ramp-up em alguns outros tantos lugares aqui que a Vale tem a exploração do minério. Ou seja, vai ter um determinado lugar que ela vai conseguir extrair um pouquinho mais, vai ter um outro lugar que vai ser um pouquinho mais lento, mas daqui a pouco vai começar a subir, e ela estima que lá em 2026 ela consiga ter uma produção muito significativa de minério de ferro, e isso é fundamental. Ainda sobre essa evolução aqui dentro, olha só o que eles trazem pra gente, como é interessante a gente olhar aqui as vírgulas que eles trazem pra gente. Eles falam que tem projetos importantes que estão avançando, como aqui em Capanema e também na S11D. E eles falam que esses projetos estão aqui 91% e 67% concluídos, sendo que eles devem iniciar a operação no primeiro semestre de 25 e no segundo semestre de 26, ou seja, lá ainda para quase o final de 2026, nós temos muita coisa ainda que pode acontecer, portanto, a Vale tem sim muito resultado ainda para destravar.
E aí eu coloquei para vocês também aqui sobre a relação dos metais para a transição energética, que eles tiveram um ramp-up, ou seja, uma melhora na sua posição e na sua operação em relação aos metais de transição energética, que é um importante marco para a competitividade nas operações no Canadá, o que apoiará a redução de custos unitários do negócio de níquel. Níquel muito importante para baterias de carros elétricos, tá bom? Para cá eu não fiz alguns tantos outros grifos, mas eu quero apenas mostrar uma coisinha que está aqui embaixo para vocês, tá? Só para a gente dar uma olhada. Olha só o que eles têm de projetos, né? E eu estou falando aqui em dólares, tá bom? Solução de minério de ferro. Eles têm ou na verdade fizeram no terceiro trimestre de 24 $1 bilhão, ou seja, praticamente 5,5 bi, né, de investimentos em solução de minério. Dos metais para a transição energética, 376 milhões. Níquel e cobre juntos aqui dá quase 360 milhões também, o que gerou um investimento geral de quase 1 bi e 400 milhões de dólares, tá? Não só isso, né? Tem aqui projetos de manutenção, tem também projetos de crescimento, mas a gente já falou ali em cima no total. Eu quero só mostrar para vocês aqui uma última coisa, e nós já vamos falar dos dividendos, que é a relação dívida líquida EBITDA dos últimos 12 meses, que está aqui em menos de uma vez. Ou seja, eu estou falando que a Vale, considerando a geração de caixa através do EBITDA aqui, ficaria muito confortável em menos de um ano, na verdade aqui em grandes números, em 6 meses, pagar toda a sua dívida. Eu estou falando de uma dívida líquida expandida de 16,5 bilhões de dólares, então é muita coisa. E trazendo vocês agora aqui para a parte que eu tenho certeza que vocês mais querem saber, que é a questão dos dividendos. Vamos lá, vamos colocar algumas premissas aqui, tá? Eu estou considerando o lucro líquido atribuível aos acionistas dos 9 meses de 2024, ou seja, eu não estou considerando ainda os 12 meses. Como eu te falei no começo do vídeo, o dólar médio que eles tiveram, pelo menos neste terceiro trimestre, foi de R$ 5,54 para cada dólar. Estou considerando aqui um payout de 25% e peguei o número de ações. Se eu tiver um payout de 25%, significa que eu tenho um dividendo por ação, que é um DPA, de R$ 2,09. Entretanto, eu vou fazer o seguinte, se eu considerar que eu tive aqui esses 6,8 bi em termos de lucro para os acionistas nos 9 meses, e eu tentar replicar mais ou menos esses 2,4 bi para frente, significa que eu teria mais ou menos 9 bi e 200, tá? Em grandes números falando. Então eu vou colocar esses 9 bi e 200 aqui, só para a gente imaginar como ficaria com cada payout, tá? Considerando, claro, que o dólar médio se mantém aqui e outras tantas premissas que eu já estou trabalhando com vocês. O dividendo por ação ficaria relativamente baixo, que eu sei que esse valor aqui não é tão atrativo para ninguém. Entretanto, se eu começar a mudar, se eu colocar aqui para 50%, opa, já começa a ficar um pouco mais interessante. Significa que eu teria, em relação ao preço de hoje, que está em R$ 59,00, eu teria aqui 5,61 dividido pelos 59,80, mais ou menos, que é o que está. Eu teria um dividendo para 2024 de 9,38. Entretanto, eu sei, e aí eu já puxei aqui, que a Vale ela pagou no ano de 2024 R$ 4,83. Ou seja, significa que ela está pagando muito mais do que esse valor aqui. O que eu fiz? Eu peguei, e vou olhar com vocês aqui, a média de 65,5%, vou até arredondar um pouquinho para cima, em 66%, para a gente ter mais ou menos uma ideia. Ou seja, se a Vale mantiver um payout, considerando as médias aqui, de 66%, eu estou falando de um dividendo por ação de R$ 7,41. Se, mais uma vez, pegarmos esses R$ 7,41 e reduzirmos do que ela já pagou neste ano, que foi o valor de 4,83, vamos colocar aqui, menos 4,83, significa que eu ainda tenho, pelo menos para o quarto trimestre de 2024, o valor de R$ 2,58 para serem recebidos, o que na cotação atual, vamos colocar aqui, na cotação de 59,80, daria um dividendo ainda para este ano na ordem de 4,31. E só para fim de
apenas conhecimento, vamos colocar que quanto seria 75% de payout, 8,42, e se a gente colocasse 100% de payout, ou seja, ela pagar todo o lucro, daria R$11 por ação. E aí, só para a gente fazer essa brincadeira, 11,23 dividido por 59,80 daria esse valor de 18,77% de dividend yield, que eu não acredito que a gente chegará nisso, até porque o acordo em relação a Mariana, Brumadinho, etc., eles estão saindo do papel, será necessário o desembolso de um valor relativamente alto e a Vale ela vai precisar de dinheiro para fazer frente a tudo isso. Portanto, eu hoje investiria em Vale, investiria em Semin? Eu já coloquei minha posição. Por enquanto, não. Por enquanto, eu estou exposto a petróleo, que é a única commodity que eu tenho em carteira. Mas eu gostaria de saber de você. Qual empresa você investe? Você investe em Vale, Semin, ou você investe na que eu gostaria mais de investir, que é a Bradespar, que é uma holding da Vale, que tem o potencial, imaginando aqui dividendos altos como esse, ficar acima de 12%, 13% num payout de 50%. Bem, independente de qual seja, deixa aqui embaixo para que eu saiba qual que é a melhor empresa e me fala o que eu preciso melhorar nos meus vídeos para melhor atender vocês. Por hoje é isso, muito obrigado e tchau!